Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai estar dando uma olhada no Svelte um pouquinho mais a fundo. Recentemente eu gravei um vídeo sobre Svelte, então lá a gente criou um simples to-do list, a gente teve as primeiras impressões, vimos o que é o Svelte, mas caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar ele linkado na descrição do vídeo atual, mas mesmo assim eu vou explicar um pouco sobre o que é o Svelte. E o que é o Svelte? Basicamente, ele é um compilador que vai pegar o nosso código JavaScript e vai gerar módulos bem pequenos. Então, ele está ficando bem famoso no mundo front-end. Mas por que ele está tão famoso? Uma coisa que ele fez foi justamente isso daqui, ó. Então, no Virtual DOM. O Svelte, como ele é um compilador, ele não faz uso do Virtual DOM. Então, toda a atualização de página, todo clique em botão, tudo que a gente precisa fazer na página, ele faz isso tudo de forma nativa no browser, utilizando as APIs que o browser já conhece. Então, um botão, ele simplesmente faz um Add Event Listener de um clique no botão. A atualização de um texto, ele simplesmente faz via browser, via API do DOM, de forma nativa. Então, por isso que ele ficou muito mais rápido, mais performático do que as outras bibliotecas comparado com React, Angular, Vue. Porque esses caras eles utilizam o Virtual DOM e aí o Virtual DOM vai fazer um diff, vai fazer todo um processamento computacional na máquina e isso vai tornar a aplicação um pouco mais devagar comparada com o Svelte. Mas não vou entrar em muitos detalhes nesse momento sobre o que é Virtual DOM, o que não é Virtual DOM. Vamos focar aqui no Svelte. Virtual DOM fica para o segundo momento, para um segundo vídeo. Beleza, então como que a gente pode começar para mexer com o Svelte? A gente pode fazer isso de N maneiras, a gente pode configurar um Webpack na mão, a gente pode configurar um Rollup na mão, a gente pode fazer o clone de algum projeto em Svelte e trabalhar em cima dele, mas uma maneira bem simples é através do degit. Então eu posso fazer assim, ó, npm degit, e aqui eu vou colocar assim, ó, svelte.js /template, e aqui a gente vai colocar o nome da pasta que a gente quer criar o projeto Svelte. Então eu vou colocar vídeo, como o Svelte atualiza. Então, mais ou menos isso. Vou dar um Enter. E a gente tem que esperar todo o processo de download terminar. Então vamos lá, está terminando. Terminou. Então se a gente entrar na pasta vídeo e dar um ls, aqui a gente já tem umas configurações mínimas de um projeto Svelte. Então eu vou abrir essa pasta no VS Code. Como de costume, eu vou jogar aqui o Chrome na esquerda e o VS Code na direita. Vou deixar os dois full screen na página. Beleza. Mas o que foi esse degit que a gente fez? Então eu vou voltar na área de trabalho da minha máquina, pelo terminal. E o que é esse comando degit? O degit é um comando que ele vai clonar repositórios no Git. Então a gente passa um usuário e um repositório e ele vai clonar. Então, por exemplo, o meu usuário no Git é mahenrique94. Eu vou por barra e um projeto que tem no meu GitHub é o Stylize. É um dos projetos que tem. E aqui eu vou colocar Stylize. Então, clona o projeto do usuário mahenrique94, ou melhor, clona o projeto Stylize, tá? Então aqui, clona o projeto Stylize do usuário mahenrique94 e joga para essa pasta Stylize. Então, só dá um Enter, ele vai fazer todo o processo de clone. Terminou, se a gente entrar na pasta Stylize, aqui tem algumas configurações, tá aqui o core do projeto. Então, basicamente, o degit ele é uma ferramenta para a gente clonar repositórios Git através de um nome de repositório, através do nome de usuário. E isso não é limitado apenas para o GitHub, também pode ser feito com o Bitbucket e com o GitLab. Ele também vai funcionar. Então, beleza. Então, a gente foi lá, clonou o projeto. Ó. Então, esse projeto que a gente clonou foi o Svelte. Então, se a gente voltar aqui no comando, ó, a gente rodou o comando svelte.js /template. Então, se eu copiar esse cara aqui e vir aqui na nossa página, colocar GitHub
isso aqui, vocês vão ver que o Svelte.js é um usuário e o template é repositório. Então tá aqui, ó. Então a gente clonou simplesmente esse repositório, a gente clonou para utilizar ele como um template Svelte. E o projeto que a gente clonou meu foi o Marik94/Stylize. Então é um projeto bem antigo, é o projeto que eu lembrei no momento para fazer o clone. Perfeito. Então vamos fechar tudo isso aqui e vamos vir aqui na aplicação. Aqui na aplicação eu vou fazer um npm install para instalar as dependências do projeto, tudo que ele precisa para funcionar, então Svelte, Rollup, plugins Rollup, Babel. Então vou instalar todas as dependências. Uma vez que terminou a instalação, eu vou fazer o npm start. Então ele mostrou aqui, ó, que a aplicação está pronta e ela está rodando no app localhost no endereço 5000. Então eu vou vir aqui e eu vou acessar o localhost, o endereço 5000. Por que está ficando branca a tela aqui? Porque eu rodei o comando errado, tá? Não é npm start, o comando que a gente deveria rodar é npm run dev. Então beleza, ele colocou lá, vou dar um F5 na página. Então agora a gente tem uma aplicação default rodando. Então eu vou vir aqui no app, eu vou tirar esse export name, vou tirar esse H1 e vamos colocar aqui um hello Svelte. Se a gente recarregar, veja que está aqui nossa mensagem, então a gente tem o nosso hello Svelte. Perfeito. Então aqui eu não vou entrar em muito detalhe sobre os códigos que está aqui, tá? Vou focar um pouco mais na parte do Svelte. Então o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero criar um simples contador. Então aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de counter igual a 0. Não precisa de estilo. E aqui eu quero fazer o seguinte, ó, então o H1 nosso, ele vai logar o counter. Então vou colocar aqui counter, vou salvar, recarregar e veja que tá aqui, ó, então counter 0. Se a gente colocar 10, por exemplo, e recarregar, ele tá lá logando 10. Então eu vou colocar 0, que ele vai ficar com o valor 0. Agora a gente vai criar dois botões, então um para incrementar e outro para decrementar. Então button decrement. E aqui a gente vai passar para ele um on2 ponto click, que ele vai fazer o handle decrement. E vamos fazer a mesma coisa pro increment. Deixa eu só arrumar a indentação aqui. E então vai ter o decrement e o increment. Então vamos criar nossas funções. Então const handle decrement, que é uma função que vai fazer counter menos menos. E const handle increment, que é uma função que vai fazer counter mais mais. E aqui a gente vai trocar handle decrement por handle increment. Vamos salvar e recarregar a página. A gente tem nossos dois botões. Se eu incrementar, está incrementando. Se eu decrementar, ele está decrementando. Então o primeiro exemplo está funcionando. Então a gente está atualizando a página, está funcionando da maneira que a gente espera. Agora um outro exemplo que eu vou criar aqui. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, vou criar uma pasta components, que eu vou colocar um counter.svelte, que vai receber esse código inteirão aqui. Aí aqui no app eu vou apagar tudo isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um import de counter from .components/counter e renderiza o counter pra gente. E o outro cara que eu vou colocar aqui vai ser um list. E eu vou pedir para ele renderizar também o list para a nós. Aqui eu vou criar esse list que ele não existe, então ponto .svelte. Então h1 list. Vou recarregar a página. Por que ele não renderizou o nosso list? Então tá aqui o list, atualiza a página. Então tá aqui o list, ó. Então tem o list e o counter. Agora no list, o que a gente quer fazer? Eu vou criar de novo os códigos de JavaScript. Então a gente vai ter uma listagem de número. Então let numbers é igual a um array vazio. E aqui eu vou ter um botão que vai chamar a função add. Então
Vamos colocar também um 2.onClick, que vai fazer um handle click. Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu arrancar essa parte da direita. Então, beleza. Aqui vamos criar a nossa função. Então, const handle click. O que ele vai fazer? Ele vai falar que o numbers é igual a um novo array. Só que esse novo array vai receber todos os itens do array atual. Então, .numbers pega todos os itens que já estão nesse array e joga para esse array novo. E aqui a gente vai criar um novo número, vai adicionar um novo número. Então, math.random, um número aleatório. E eu vou colocar aqui um toFixit 2 para que a casa decimal dele só tenha 2 números. Então, vamos salvar. Aqui embaixo a gente vai ter uma UL. E dentro da UL a gente vai fazer uma iteração sobre os nossos números. Então a gente quer renderizar todos os números através do LI. Então eu vou colocar aqui um hashtag each numbers as n. Vamos fechar aqui o nosso for each. Então fecha o each. E dentro do for each renderiza o nosso LI pegando o número. Vamos atualizar a página. Então clicando na função add, está lá 0,40, 0,35, 66, 56, 21, 76, 9. O increment está funcionando, o decrement está funcionando. Então, os nossos dois componentes Svelte estão funcionando. Mas, vamos dar uma revisada no que a gente fez. Então, aqui no app, a gente simplesmente importou o componente counter e o list e pediu para renderizar o counter e o list. Tá nada demais, sem muito segredo. E aí, dentro do counter, vou abrir o counter e vou abrir o list. Então, o counter, o JavaScript dele, a gente criou uma variável counter 0. E criamos duas funções. A primeira função é handle decrement, que vai ser chamada quando a gente clicar no botão de decrement. Então esse on:click é a forma que o Svelte adiciona os listeners para nossos elementos. Então a gente vai falar que quando clicar, chama essa função. Então ele vai chamar essa função e vai fazer counter menos menos. E o increment, a gente criou um botão e quando clicar no botão, chama a função handle increment e faz counter mais mais. Uma vez que a gente faz counter menos menos ou counter mais mais, ele vai atualizar o valor da nossa variável counter e essa atualização vai refletir aqui através do nosso H1. Então a gente atualizou o counter, ele vai atualizar aonde a gente está usando o counter. Então no caso, nosso H1 aqui ele vai atualizar através dessa chave. Então essa chave aqui ele sabe que ele tem que injetar um código do JavaScript, que no caso é o valor da nossa variável counter. Beleza? Agora, na nossa lista, a gente criou uma variável que é um array de números e a gente criou uma função handleClick. Então, essa função ela vai ser chamada quando a gente clicar no botão add. Então, quando você clicar no botão add, chama a função handleClick. E o que ela vai fazer? Ela vai criar um novo array. Esse novo array vai pegar todos os itens atuais do array numbers. Então, se não tiver nenhum, ele não vai pegar nada, mas se tiver algum número, ele vai pegar todos os números e jogar para esse array novo. Então ele vai concatenar o array antigo com o array novo. E fora todos os números do array atual, ele vai adicionar mais um item que é um número aleatório com 2 casas decimais. E aí esse novo array a gente vai atribuir para a variável numbers. E quando ela atualizar, ele vai refletir o nosso each. Então esse each é um template exclusivo do Svelte. Então a gente vai fazer interações em coleções. Então a gente faz each, coloca a coleção, a variável que representa a nossa array, nossa coleção. A gente coloca as e dá um apelido para cada item do nosso array. E aqui dentro a gente está renderizando um LI para cada número. Então esse N aqui vai ser todos os números que estão dentro do array. Então o N vai ser o 0,40, 0,35, 0,66, 0,56. Então esse N aqui vai ser cada número que está dentro do nosso array. Só que agora está tudo funcionando. A gente tem o nosso increment, nosso decrement, a gente tem o add. Tá tudo funcionando. Mas como que o Svelte faz para atualizar a página sem utilizar o Vedon? Então, como que ele vai fazer de forma nativa essa atualização? Como que quando eu clico no botão, ele coloca aqui o 4 para 5. Quando eu clico no decrement, ele coloca de 5 para 4. Como que ele faz quando eu clico no add, ele adiciona um novo cara na nossa página? Como que ele faz todo esse processo de atualização do DOM? Então, para isso, eu vou fechar aqui o meu VS Code, tá? Então, fecha esse VS Code. Vou fechar o Chrome. E eu deixei aqui uma apresentação pronta para a gente dar uma olhada em como que o Svelte mais ou menos faz para atualizar as páginas. Então, imagina que a gente tem nossa página. Então, a gente tem lá a nossa página com os nossos componentes, botões, inputs. E aí, por acaso, a gente vai lá e clica em algum botão. Então, a gente vai lá e clicou no botão.
Quando a gente clicar no botão, o Svelte ele vai chamar uma função invalidate. Tá? Então essa função invalidate ela vai ser chamada e para ela a gente vai passar a variável que a gente quer atualizar, que a gente quer invalidar, e uma função de callback. Então basicamente essa função de callback é aquela mesma função que a gente colocou no botão clique. No clique do botão, quer dizer. E a variável seria o nosso counter. Depois que a gente chamar a função invalidate, ele vai chamar a função makeDirt. E para essa função makeDirt, ele vai passar o componente que a gente quer deixar sujo, vamos dizer assim, que quer tornar dirt, e vai passar a variável. Tá? Então, no caso, o componente seria o nosso counter, e a variável também seria o counter. Depois disso, só que esse makeDirt, ele vai verificar se o componente já não está como dirt. Tá? Se caso o nosso componente não tiver como dirt, ele vai lá e marca o componente como dirt. Uma vez que ele marcou o nosso componente como dirt, ele vai adicionar esse componente numa lista, numa dirt components, que é dirt underline components, que é uma lista de todos os componentes sujos, vamos dizer assim. E aí ele vai chamar uma função chamada schedule update. E aí quando ele chamar a função schedule update, ele vai verificar se ele já não está atualizando, já não tem algo atualizando. Se não tiver nada atualizando, ele vai chamar uma função flush. Aí essa função flush, ela vai percorrer a nossa lista de dirt components, que é o mesmo que aqui dentro desse makeDirt, o componente foi adicionado para ela, só que pode ter N componentes. Então percorre por todos os componentes e chama uma função update para cada um deles. Aí essa função update vai verificar se o nosso componente ele tem um fragment, que é um fragment nada mais é do que algumas funções exclusivas que o Svelte utiliza. Caso ele tenha o fragment, ele vai chamar todos os before updates que a gente definiu para o componente. Então a gente pode definir alguns ciclos de vida para o componente, um deles é o before update. Então ele vai chamar todas as funções before update. Depois que ele chamou todas as funções before update, ele vai chamar uma função P. Tá? Então essa função P ela é importantíssima porque é a função P que de fato vai pegar e vai atualizar a nossa página, vai atualizar o nosso DOM. Então a função P ela é a mais importante de todo esse fluxo, porque é ela que de fato vai aplicar o nosso counter. Então a gente clicou no botão, ele passou por todo esse fluxo, e é aqui no P que ele vai fazer de 1 para 2, de 2 para 3, ou de 3 para 2, ou vai adicionar novos itens na nossa interação. Então a função P ela é importantíssima. Não sei porque o nome é P, talvez seja P de patch, não sei, só estou chutando. E depois que ele chamou a função P, ele vai chamar todos os after update que a gente definiu para o nosso componente. Então assim como a gente consegue definir before update, que é um ciclo de vida, a gente também consegue definir o after update. Então ele vai chamar todos eles, e uma vez que ele chamou todos os after update, a nossa página, o nosso DOM, nosso HTML vai estar atualizado. Então é mais ou menos assim que o fluxo de atualização das páginas do Svelte acontece. Agora, vamos fazer mais algumas brincadeiras, vamos ver o P. O P, como eu falei, é a parte mais importante de todo esse fluxo, porque é ele que de fato vai pegar e vai atualizar nossa página. Então, para isso, vamos simular um fluxo aqui, tá? Então, vamos vir na área de trabalho, vou criar uma nova pasta, não sei qual passo que eu dou agora, então pode ser Svelte-P. Vamos entrar nessa pasta, eu vou abrir ela no VS Code. Então o VS Code me abriu outra janela. Vou abrir também uma nova janela do Chrome. E aí, como de costume, eu vou colocar o Chrome na esquerda e o VS Code na direita, nada demais. Aqui eu vou criar um index.html, que vai ter um código HTML normal. Então, vou colocar Svelte P. Beleza. Agora aqui eu vou vou subir um servidorzinho da minha máquina para esse endereço. Então, vou fazer um live server. Tá lá, ele subiu. Tá aqui a nossa página. E aqui eu vou criar um arquivo JavaScript. Então, eu vou criar aqui um counter.js, que a gente vai simular mais ou menos como que é a função P para o exemplo do counter.
Então eu vou importar aqui na página, então src.counter.js. Então beleza, como que a gente pode começar a fazer aqui no nosso JavaScript? Então imagine que a gente vai colocar um state, tá? Então vou criar um const state que vai ser counter. Const state não, vou fazer um let counter, fazer bem igual. Então let counter igual a 0. E aí a gente vai criar alguns nós na página. Então o primeiro nó que eu vou criar vai ser um root, que eu vou fazer que é um document.carry carry selector, que eu vou pegar um cara que tem o ID root. Então aqui na página nossa eu vou adicionar uma div com o ID root, tá lá. Vamos pegar esse root e vamos verificar, cara, se tem root a gente vai fazer algumas coisas. Beleza. Então o primeiro passo é a gente adicionar o nosso título counter para ele. Então eu vou criar aqui um const counter, que vai ser um create element. Esse create element aí eu vou criar um parágrafo e vou criar também um const counter text, que vai ser igual a document, que é document.createElement e document.createTextNode. Então deixa eu deixar um pouquinho maior essa parte. Beleza, e aí o valor do texto inicial vai ser o valor do nosso counter. Maravilha. Agora a gente tem que começar a criar nossos botões de incremento e decremento. Então, const btn decrement vai ser igual a document.createElement, que vai ser um button. E também vamos criar o texto do nosso botão. Então, const btn decrement text vai ser igual a document.createTextNode. E a gente vai passar aqui decrement para ele. E a mesma coisa a gente vai fazer para o increment. Então, onde dá decrement, coloca increment. Beleza. Aí agora a gente já tem tudo nosso criado, vamos começar a adicionar algumas coisas. Então, para o counter, vamos adicionar o texto. Então, counter append child, pega o counter text, então adiciona o texto no nosso counter. E para os botões também, então, btn decrement.append child, adiciona o texto para o nosso botão decrement. E a mesma coisa para o botão increment.append child e adiciona o texto, porque senão o botão ele vai ficar renderizado, só que ele não vai ter texto nenhum na nossa página. Então beleza, e agora vamos renderizar isso daí para dentro da nossa root. Então root.append child, adiciona o counter e adiciona o decrement e adiciona o increment. Se eu salvar, veja que está aqui, ele renderizou. E esse problema aqui, então ele está renderizando porque aqui em cima a gente colocou um counter, aqui a gente colocou o counter. Então a gente está colocando o counter para dentro de outro counter. Então aqui eu vou colocar o seguinte, só para não ficar desse jeito, eu vou colocar const state vai ser igual a counter igual a 0. E aqui eu vou fazer state.counter. Beleza, state.counter, e aqui não é igual, aqui é 2 pontos, que é um objeto. Beleza, então a gente tem lá o nosso 0, a gente tem increment e decrement. Então aqui agora a gente precisa adicionar um listener para os nossos botões. Então vamos fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, btn decrement.add event listener de clique. Então quando eu clicar no botão a gente quer executar alguma coisa. Por enquanto vamos colocar um simples um alert cliquei. Vou salvar, vou clicar no decrement, tá lá, então ele mostrou um alert com a mensagem cliquei. Então, ok. Beleza, está funcionando o clique. E o que a gente quer fazer aqui? Basicamente a gente tem que decrementar o nosso state, então state.counter vai ser igual a state.counter menos 1. Então vamos tirar um valor. E aqui a gente tem que comparar o valor do nosso texto se está diferente do nosso counter. Então a gente faz se btn decrement text.data, que eu quero pegar o valor do texto, tá diferente de state.counter. Caso ele esteja diferente, a gente tem que atualizar o nosso btn decrement text data. Então btn não o nosso counter text.data ele tem que ser igual a state.counter.
E aqui em cima não é btn, é counter text. Então eu vou salvar, vou clicar no decrement. Veja que ele logou, ó, tá lá, -10, -1, não tá funcionando. Então vou fazer a mesma coisa para o increment, só muda que aqui vai ser +1. Claro que isso aqui poderia ser uma função à parte, poderia ser um código muito mais otimizado, mais reaproveitável, mas não é o caso no momento. Então o increment está incrementando e o decrement está decrementando. Ó. Então basicamente a gente pega o conteúdo do texto, da onde a gente está renderizando o nosso estado. Então esse counter text vai renderizar o nosso estado. Então a gente pega o conteúdo dele através do counterText.data e verifica se é diferente do counter, ou seja, se o counter atual está 6 e ali na página está 5. Então deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então se na página está 5, se eu dar increment tem que ser 6. Então se for diferente, atualiza o texto da nossa página com o valor que está no nosso counter. Então basicamente, para coisas mais simples é mais ou menos assim que o Svelte faz na atualização. E aí tem uma diferença. A diferença é que quando ele precisa adicionar alguma coisa na página, tá? Então, basicamente, eu vou fechar isso aqui. Então, vou vir aqui e vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de element.js, que é a maneira que ele atualiza quando tem elementos, tem que inserir elementos na página um pouco diferente. Então, eu vou comentar esse counter e vou deixar só o elements. Mas tem boa parte do element que vai ser igual. Então, esse state aqui eu vou copiar, só que aqui não vai ser state, no counter vai ser numbers, que vai ser um array. Isso aqui tudo eu vou copiar e depois eu tiro o que não for necessário. Então, beleza. Aqui não vai precisar desse botão. Não vai precisar também desse cara, não vai precisar desses dois botões, só um é o suficiente, o counter não precisa, só precisa de um botão. E o listener só vai ser de um botão. Então vamos tirar esses dois caras aqui também. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar assim, ó, btn add e btn add text. Então aqui o texto vai ser add. Aí no btn add adiciona o texto para dentro dele. E aí no btn add também faz um add event listener dele, do click. E aqui está faltando a gente renderizar a nossa lista que vai receber os itens. Então const list vai ser igual document.createElement, que vai ser um li. E a gente faz aqui embaixo root append child de list. Então a gente salvar. Calma que a gente tem que fazer mais coisas. Beleza, então vamos apagar isso aqui por enquanto e vamos salvar. Beleza, por que não está funcionando? Deve ter dado algum problema. Deixa eu abrir o console. Então btn increment not defined. Aqui é btn add. Perfeito. Então tá lá, a gente tem algumas coisas e aqui não é li, é ul. Show de bola. Agora o que acontece quando a gente clicar no botão add? A gente quer gerar um novo número, então const new number vai ser igual math.random, a mesma coisa que a gente fez lá, toFixed 2. Então um número aleatório com duas casas decimais. E aí aqui a gente vai ter uma outra variável que eu vou chamar de const nodes, que vai ser um objeto. Aí aqui a gente vai falar que o node vai ser igual, lá no nodes, alguém que tenha essa chave. Então ele vai pegar esse número aleatório e vai procurar se dentro desse objeto de nodes tem algum cara com a chave referente a esse número. Então se tiver algum cara 0.10 lá, a gente sabe que esse cara já está na página. Então a gente tem que atualizar ele. Calma que já vai ficar um pouco mais simples. Então vai fazer o seguinte, se a gente achou um node, a gente tem que verificar se a informação desse node é diferente. Então, se o node.data é diferente de new number, então a gente faz node.data igual new number. Se ele não achou o node, a gente tem que adicionar um novo nó na página. Então, const item é igual document.createElement,
que vai ser um LI. E a gente tem que criar um const item text, que vai ser document.create text node. E o valor dele vai ser o novo número, então new number. Aí dentro do nodes, na chave do new number, adiciona esse item text. Porque daí na próxima vez, se gerar o mesmo cara, ele vai só trocar o valor. E aí faz um item.appendChild, então adiciona o texto para dentro do nosso LI. E por último, adiciona na nossa lista esse novo item. Aí só um detalhe, que aqui se ele for diferente, ele vai atualizar. E aí a gente tem que ver o seguinte, então os nodes de new number vai ser igual ao node que a gente pegou aqui. Então beleza, vamos ver se esse código vai funcionar. Então vamos clicar no add, ele adicionou. Então vamos tá vendo que ele está adicionando vários itens, ó. Então, com isso a gente conseguiu chegar em algo muito próximo do que o Svelte vai fazer por debaixo dos panos. Claro que é algo muito mais avançado, muito mais complexo, mas a gente consegue ter uma breve e simples noção de como que ele faz para atualizar a página através de create element. Então ele cria elementos, ele faz append child, ele faz insert before, remove child, ele cria text node, ele faz várias coisas e tudo isso ele faz de forma nativa através de APIs de coisas nativas do nosso DOM. Então por isso que ele não precisa de um virtual DOM. Porque em tempo de build, ele vai compilar o nosso código e aí ele sabe, não, beleza, então eu tenho um botão, quando eu clicar nesse botão eu tenho que chamar uma função. Então ele vai lá para o botão e coloca um add event listener nele e passa a função de callback para o botão. E aí quando a gente clicar no botão ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, então ele sabe que ele tem que fazer um append child de alguma coisa, então ele tem que adicionar algo na página ou tem que mudar algum nó na página, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Então só para ficar um pouco mais claro, eu vou vir aqui, deixa eu abrir aqui o site do Svelte, vou entrar aqui no repo dele e vou fazer os dois exemplos para vocês verem. Então vou colocar aqui, ó, let counter é igual a 0, vou criar uma função const handle increment, que vai ser igual a uma função que vai fazer counter mais mais. Aqui eu vou colocar um H1 que vai ser counter, counter, beleza, e vou colocar um botão que vai ser o nosso increment. Aqui eu vou colocar click que vai ser igual handle increment. Então se a gente clicar aqui, veja que está funcionando e vamos dar uma olhada aqui no nosso JS output. Não precisa focar muito nessas coisas. Vamos descer um pouquinho. E aqui embaixo você está vendo, ó. Então quando a gente clicar no botão, ele vai chamar a função invalidate, que a gente tinha comentado. Aí ele vai passar a variável, tem a função de callback, tem as coisas que ele vai fazer aqui. Beleza. Então ele vai chamar, vai fazer todo aquele processo que a gente já conhece, mas o importante que eu falei pra gente é essa função P aqui, ó. Essa função P, ele vai ver se o counter mudou, e aí ele vai fazer o set data. Esse set data simplesmente vai fazer aquilo que a gente fez, ó. Então ele vai fazer exatamente aquilo que a gente fez. Ele vai pegar o text node, vai verificar se é diferente do atual. Se for diferente, ele vai atualizar baseado no que ele está recebendo. Então esse T1 aqui é o text node referente ao nosso counter aqui na página. E aí ele vai verificar se é diferente. Se for diferente, ele vai fazer T1.data igual ao valor que a gente está passando para ele, que é o nosso novo contador. E aí, se a gente está trabalhando com array, então const numbers é igual ao número vazio, então const handle click, que vai ser igual uma função de callback, que vai fazer numbers, vai ser igual a um novo array, pega todos os números atuais e cria um novo. Então math.randle.toFixed2, não preciso desse H1, então aqui eu vou colocar handle click. Vamos colocar aqui um add, e aí dentro da UL a gente vai renderizar os nossos LIs. Então, it numbers as n. Então, vamos fechar o it, e aqui vamos colocar um LI que vai receber o número. Então, beleza, se eu clicar no add, veja que ele está funcionando, está da mesma maneira que a gente tinha feito.
Agora no JS Output, você pode ver que aqui o P ele vai ser diferente, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Então o P ele vai percorrer todos os itens, aí ele vai verificar se já tem o item na página. Então se já tem o item na página, ele vai chamar a função P do item, que vai fazer o setData. Senão ele vai criar um novo item, vai criar o componente, vai montar um componente, vai fazer algumas coisas aqui. Claro que são coisas mais complexas, bem mais avançadas, mas vocês podem ver que a ideia é mais ou menos o que a gente fez. Então, a gente consegue trabalhar tudo com API nativa do DOM. Por isso que o Svelte ele é muito bom, porque em tempo de build ele vai compilar nosso código, vai compilar nosso componente e vai gerar essas funções aqui, ó. Elas vão ser diferentes para cada componente, para cada coisa que a gente fizer. Então, é isso que torna ele tão bom quanto ele é. Bom, para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. A gente deu uma brincada no Svelte, criamos um componente de contador, criamos uma lista, fizemos interações. Vimos algumas coisas do Svelte, apesar do foco não ser o Svelte, a gente viu algumas coisas do Svelte. Mas o principal, que era o foco, a gente teve uma leve e simples noção de como que o Svelte atualiza as páginas. Então, como que ele faz tudo isso com APIs nativas do browser, do DOM, como que ele funciona. Claro que, de novo, o Svelte real é muito mais avançado, complexo do que a gente fez. A gente só fez para ter uma simples e leve noção de como que é uma aplicação sem o Virtual DOM. Então, se você gostou, não deixe de curtir, dar seu like, se inscreve no canal e compartilha com a galera aí. Até a próxima.